Vacinas da Covid-19, por que geram tanta polêmica? Sobre esse assunto, a gente conversa hoje com o Dr. Flávio Alcântara, diretor do IACS. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo ao ND. Olá, Alberto, está tudo bem? Obrigado por me receber aqui, por nos receber aqui. Um prazer sempre estar com vocês. A gente também conversa com a doutora Elizabeth Dott, infectologista. Tudo bem, doutora? Boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Rô, tudo bem? Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É sempre muito legal estar aqui com vocês. Vamos falar sobre um assunto que está em alta, todo mundo discutindo a questão da vacina, principalmente aqui no nosso país. Antes de a gente falar da polêmica da vacina, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Quais são, então, as etapas de testes para que uma vacina seja aprovada, doutora? Bom, o que acontece é o seguinte, a vacina, primeiro passo de tudo a gente tem, que é identificar o agente. Identificou o vírus, perfeito, mapeou que classe que ele é, por exemplo, o coronavírus. Vou até mostrar para vocês que eu tenho um que eu ganhei de presente. Olha que coisa linda, Rô. Deixa ele longe, doutora. Deixa ele longe. Aí o que acontece? Na segunda fase, você vai fazer os experimentos em animais, principalmente ratos, que são de uma linhagem específica para laboratório. Bom, passou tudo isso, o que nós vamos fazer? Primeiro você vai pegar um grupo pequeno, de no máximo 80 pessoas. Pessoas sãs, pessoas que estão bem. Vai testar ali. Aí na segunda fase, você vai ampliar para um grupo de mais ou menos umas 300, 400 pessoas, certo? E com algumas comorbidades. E a última fase, que é essa fase que as vacinas mais importantes estão sendo agora, você vai dividir num grupo bem grande, 2 grupos. Um grupo que vai tomar a vacina que você está fabricando e um grupo que é o que a gente chama de placebo, que não vai receber a vacina. Só que a gente não sabe quem é quem. Então, acompanha-se por um tempo e depois vê quais foram as reações das pessoas expostas e como é que a coisa reagiu. Aí nós vamos saber se a vacina foi efetiva ou não, porque aí vai se descobrir quem são os grupos e vão se levantar os dados. E depois disso, sim, aí a vacina pode ser aprovada. Aí ela vai para a última fase, que é para os órgãos que fazem as liberações. No nosso caso, a Anvisa, o Ministério da Saúde. Depois que tudo está pronto e eles aprovarem, aí você pode usar. Então, você vê que, assim, é uma longa caminhada. Não existe vacina a toque de caixa. Tudo isso tem que ter, no final das contas, o crivo dos órgãos reguladores, tá certo? Você pode ter uma vacina fantástica trancada na sua geladeira, mas enquanto o órgão regulador não aprovar, você não vai poder usar no seu país, entendeu? Agora, a doutora está falando dessas etapas aí do teste da vacina. A gente tem algumas vacinas já na fase 3. Existe alguma possibilidade, doutor Flávio, da Anvisa liberar alguma vacina sem ter passado pela fase 3? Isso é possível ou não? Não é possível. Isso é uma exigência legal. A Anvisa segue parâmetros aí obedecidos internacionalmente, então, tanto nos Estados Unidos, né, onde é mais comum, na Europa, quanto aqui, essas fases são respeitadas. Óbvio que na Rússia, por exemplo, né, a gente não tem muita noção do que acontece, e lá eu acredito que é possível pular alguma fase, né? Ou na China, né, duras aí, então as coisas não são tão transparentes, mas aqui não. Ok, então aqui no Brasil, independente da vacina, inclusive a vacina chinesa, ela precisa passar pela terceira fase, correto? Sim, correto. Eu assisti um vídeo do Anthony Fauci, que é o diretor de um segmento importante lá do NIH, do National Institute of Allergy and Immunology, e ele comentou especificamente que a vacina está sendo feita rapidamente, mas as fases não vão ser queimadas. O risco que quem está tendo é a própria indústria começando a produção da vacina, e mesmo que a vacina, então, seja reprovada, a indústria, então, corre esse risco. Daí, no caso da vacina seja aprovada, a indústria perde milhões ou sei lá quanto.
Agora, doutora Elizabeth, recentemente a vacina de Oxford teve os seus testes interrompidos por conta de um caso, né, onde uma das pessoas apresentou uma contraindicação muito forte. Agora, esses testes recomeçaram. O que provoca, então, a interrupção de um teste? Acho que não foi nem só a de Oxford, né? Acho que a Coronavac também teve uma suspensão e retomou, se eu não me engano. 2 vacinas tiveram isso. Isso é uma coisa muito interessante, Roberta, porque mostra para a gente a transparência de quem está trabalhando, entendeu? Podem acontecer efeitos. Né? Exato, mostra o nível de segurança que esse povo está trabalhando. Então, aconteceu um caso de uma mielite transversa, mas, na realidade, quem teve a patologia não era o do grupo que estava usando a vacina, era o do grupo placebo. Então, eles puderam retomar os estudos. Mas isso só mostra para a gente que esses caras estão falando sério, né? Que é gente de alto nível, tipo, porque assim, a humanidade nunca acompanhou tanto o desenvolvimento de uma vacina. A gente vem acompanhando, né, Flavinha? A gente acompanha porque a gente está envolvido nisso. Mas a maior parte das pessoas nem sabe disso. Só que agora o mundo inteiro está de olho. Então, o que eles fizeram? Já que o mundo inteiro está de olho, vamos arregaçar para o mundo inteiro ver a gente. Excelente, excelente postura, e é isso que a gente quer mesmo. Então, nessa fase, faz o quê? Para a gente acreditar mais nesse grupo, porque virou e falou, houve um problema, vamos parar. Não é problema, vamos continuar. Perfeito? Agora, só para a gente finalizar essa questão, doutor Flávio, uma vacina, para ela ser segura, passar por todos os testes, né, por todas as fases que ela precisa passar, a gente tem, em média, grande parte das vezes, cerca de 4 anos para ela ser aprovada. Obviamente, o que se espera é que a vacina da Covid tenha esse tempo muito reduzido. Isso pode, de certa forma, ter alguma interferência na segurança e na eficácia dessa vacina? Não, com certeza, de certa forma, porque um estudo de ação de longo prazo só surge no longo prazo. Então, consequências de longo prazo nós só saberemos no longo prazo. Então, por exemplo, se por um acaso a vacina for verificado que ela vai induzir alguma alteração na população que só vai ser verificada 10 anos depois, não tem como a gente verificar isso hoje. Só 10 anos depois que vamos perceber que ela gerou uma alteração. Só que isso não é o que se tem conhecido de vacinas, né? As vacinas não costumam provocar as alterações. Então, vacinas... Eu sou, na verdade, um fã de vacinas, eu acredito nas vacinas, sou um candidato aí a tomar a vacina. E assim que houver uma vacina, em especial a de Oxford, vou estar na fila aí como um dos primeiros a receber essa vacina. O doutor Flávio, no bloco anterior, acabou falando que seria um voluntário a tomar a vacina de Oxford. Só a vacina de Oxford, doutor? Qualquer vacina, a primeira que for liberada? Olha, eu tenho simpatia pela de Oxford por vários motivos, mas em especial pela transparência, pelo histórico de produção científica do grupo. Então, eu li já alguns trabalhos do pessoal, uma mulher que lidera lá, Sarah Gilbert, se me falha a memória, e eu acho que cientificamente falando, é onde eu aposto. Eu acho que a chinesa provavelmente também vai ser uma vacina bem efetiva, mas então, não tenho suspeita quanto ao embasamento científico deles, mas por transparência eu gosto mais do pessoal de Oxford. Vamos entender então um pouquinho, doutora Elizabeth, por que está gerando tanta polêmica essa divergência de vacinas, né? A gente teve aqui num primeiro momento o governo federal hesitando em aderir à vacina, depois houve uma manifestação de que compraria vacinas chinesas, depois o presidente voltou atrás e a gente está nessa queda de braço. A gente pode dizer que a vacina chinesa, ela pode ser algo que está sendo politizado, a vacina de uma forma geral, ela está sendo politizada, assim como a doença foi até agora? Ai, Roberta, como tudo nessa doença, a gente já vem conversando aqui, vem conversando no rádio, vem conversando no bar, na padoca, todo mundo de máscara, virou uma questão política. Então, quem apoia um lado
não vacina, toma cloroquina. Quem apoia o lado, vacina, toma cloroquina. E assim, as pessoas ainda não entenderam que é uma questão científica. Lógico, a China ficou em evidência porque não houve transparência nas datas de quando a doença começou e quando a doença se esparramou. Eles meio que foram forçados a nos contar quando a coisa começou a acontecer, sendo que ela já estava acontecendo antes. Sim. Ok. Então, ficou essa impressão esquisita com a China. Tá. Só que a China, de uma forma muito inteligente, se aliou ao Instituto Butantan. O Butantan é um povo que tem reconhecimento mundial. Então, se o Butantan disser para nós, olha, a vacina é boa, a gente vai acreditar. Foi o que o Flavinho falou, a vacina, com certeza, ninguém vai fabricar uma vacina para matar todo mundo, isso não vai rolar. Então, o que acontece? Aí entra a questão política. O Supremo libera os estados para cada estado fazer o que quiser. Então, a gente fica sem um coordenador geral. O coordenador geral, cada hora fala uma coisa. E aí a vacina. Aí o Ministério da Saúde compra as vacinas. Aí a presidência cancela a vacina. Então, está todo mundo saturado dessa questão política. A questão é muito simples. É uma doença grave, está se esparramando. Ela está num momento de aparente queda, mas ela logo vai voltar a subir, porque a gente está vendo isso nos Estados Unidos, na Europa, nos países. Lá começaram o lockdown de novo, aquela coisa toda que está todo mundo vendo a segunda onda. Então, se a gente puder evitar a segunda onda nossa, usando a vacina, qual é o problema? Aonde está a dificuldade? Precisa desenhar? É simples assim. Tem problema, tem vacina, vacinamos. Mas é lógico que tudo isso virou outra questão e agora vai todo mundo brigar por causa da vacina. Entendeu? O que a gente sabe, né, doutora, é que existe um jogo de interesses por trás de tudo isso que a gente está vivendo, né? A gente não consegue separar a doença e suas consequências de outros fatores ao redor, como política, economia, interesses financeiros, por exemplo. Está tudo atrelado e tudo misturado. Isso causa grande insegurança para a população, porque você não sabe se você confia ou não. E essa disputa de braço, de repente, entre o presidente e o governador João Dória, por conta dessa vacina, vai vacina chinesa ou não vai, deixo, não deixo, isso tudo gera esse incômodo na população. Dessa forma, como está sendo levado politicamente o negócio, é possível que a gente tenha ainda um problema de saúde? Mas com certeza. Aonde vai terminar tudo isso? Num problema de saúde. Porque vai ter gente que apoia um lado, não vai querer tomar, outro que apoia o outro, vai querer tomar, e a doença vai caminhando. A doença vai caminhando. Só que, assim, a gente está acima de tudo isso. Quer brigar? Vai brigar na urna, vai brigar no Face, faz o que quiser. Mas a saúde, a gente está em um outro patamar. Não interessa no que eu, o Flavinho, o povo, quem que a gente vota, no que a gente acredita. A gente está conversando aqui de uma forma científica. E isso é o que tem que ser pautado. Agora, virou uma queda de braço e eu vou dar a vacina e você não vai dar a vacina e você corre com a vacina e mimimi para cá, mimimi para lá. Parece que a gente está no jardim da infância, né? Você vai pegar meu lanche, vou roubar o seu, nós vamos sair correndo. Não é assim que funciona. Então, a população tem que estar muito alerta, muito atenta. E nessa hora também, Rô, acontece o seguinte, aparece um monte de gente querendo aparecer e fazer bonito na televisão, falando bobagem. Alguns colegas nossos, né, Flavinho, que a gente não vai citar nomes, óbvio, mas assim, é uma perturbação, porque o cara, ele já não quer tomar a vacina. Aí ele encontra um vídeo de um médico dizendo para não tomar. Pronto, acabou, a casa caiu. Na internet você encontra tudo que vai de acordo com o que você quer ouvir. Então começa aí o desserviço da área médica dos nossos colegas. Pronto, aí está feito o balaio de gato. Por isso que o ND trouxe, então, 2 profissionais super responsáveis da área de saúde aqui da nossa região para tratar desse assunto, né, de forma acadêmica, de forma científica, não de achômetros, né? E aí, então, falando dessa questão, doutor Flávio, a gente tem diferenças dos tipos de vacina? Se a gente fosse comparar, por exemplo, a vacina chinesa, a Oxford e a vacina russa, 3 vacinas que estão sendo ofertadas, existe algum tipo de diferença na formulação e na eficácia dessas vacinas ou ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso? Olha, eu já li alguns estudos sobre a vacina de Oxford e de uma vacina chinesa, existem mais de uma vacina chinesa.
existem várias estratégias de vacina. Esse vírus, ele tem especialmente aí 4 importantes proteínas que compõem o vírus, a estrutura viral. Na verdade, ele tem mais de 20 proteínas, mas tem 4 importantes proteínas que compõem a partícula viral. E a vacina, ela precisa induzir anticorpos contra essa daí que a Elizabeth está mostrando, essa proteína vermelhinha. Então, tem essa proteína vermelhinha, a proteína spike. Então, existe vacina que injeta no organismo do indivíduo o vírus inteiro, morto. Existe vacina que injeta no organismo do indivíduo o vírus inteiro, porém numa forma atenuada. Existe vacina que injeta só aquela proteína vermelhinha, a proteína spike. Existe vacina que injeta uma partícula que chama DNA e algumas que injetam o RNA. Então, são partículas que vão formar a proteína vermelhinha. De tal forma que o organismo, então, encontrando essa proteína vermelhinha, tanto pela proteína sendo injetada no corpo ou pelo vírus inteiro sendo injetado no corpo, o organismo vai, então, fazer anticorpos contra essa proteína vermelha, a proteína spike. E os anticorpos contra esta proteína spike é o que vão defender o indivíduo de uma reinfecção. Então, existem várias... hoje tem mais de 200 vacinas aí em estudo. Tem umas 40 já estão caminhando para as últimas fases clínicas, e só 3 ou 4 estão na fase 3. E todas elas são baseadas na produção de anticorpos contra a spike, contra a proteína vermelha. Então, se houver uma produção de anticorpos, a gente chama de neutralizantes, que não são bem os anticorpos usuais aí que a gente mede, um anticorpo neutralizante, e em quantidade suficiente, a vacina, então, ela atingiu o sucesso. E se esse anticorpo durar bastante, se ele produzir uma, que a gente chama de imunidade duradoura, então é uma vacina de ótima qualidade. Então há diferenças várias entre as vacinas, todas elas são baseadas especialmente nessa proteína spike, e todas elas querem, então, produzir anticorpos neutralizantes em títulos altos e significativos. Agora, esse duradouro que o senhor acabou de falar é o quê? 1 ano? O mínimo aceitável seria de 1 ano? O mínimo aceitável é uma questão, acho que, relativamente em aberto. A gente tem o mínimo desejável, acho que seria 1 ano, mas não há, até onde eu saiba, não deve haver uma certeza ainda na comunidade científica de quanto que é o mínimo. Se nós tivéssemos, imagina, que a gente vacinasse simultaneamente, no dia de amanhã, o mundo inteiro, uma vacina que protege contra 6 meses, mas todo mundo vacinado ao mesmo tempo, a gente eliminaria o vírus. Certamente isso não é possível, né? Não vamos conseguir imunizar simultaneamente o mundo inteiro. Agora, quanto maior for a proteção, tanto melhor. Se for 1 ano, é bem razoável, e daí nós vamos ter que ser obrigados a nos revacinar anualmente, como acontece com a influenza, né? Uhum. Então, nosso assunto de hoje, vacinas da Covid-19, por que geram tanta polêmica? Sobre esse assunto a gente está conversando com o Dr. Flávio Alcântara, diretor do IACS, e com a doutora Elizabeth Dott, infectologista. Doutora Elizabeth, a gente tem nessas discussões todas em relação à vacina, uma das discussões é sobre a obrigatoriedade. Né? Tem gente que o governo do estado diz que seria obrigatório, o governo federal diz que não vai obrigar. E aí, o que significa não obrigar ou obrigar a população a tomar a vacina? Roberto, eu acho que assim, você não pode obrigar. Veja, o ideal qual é? Chegou a vacina, tem que vacinar. Você está preocupado com a sua mãe, com a sua sogra, com a sua família, amigo, filho? Tem que vacinar e acabou. É uma coisa de consciência sua. Agora, obrigar, por exemplo, hoje a gente tem um monte de casos de tuberculose multiresistente, por quê? Porque as pessoas não são obrigadas a tomar, ninguém vai pegar na mão do cara para tomar medicação. Então, a gente cai no mesmo motivo. O cara está com sífilis, não se trata. Aqui, a gente mora num país onde a gente ainda preza pela liberdade, mesmo que essa liberdade implique em riscos. Então, o que acontece? O ideal seria vacinar todo mundo? Sim. E cabe ao governo e a gente, classe médica,
A gente pegar as pessoas pela mão e dizer, vamos lá, vamos vacinar. Dá mais trabalho a conscientização, mas ela é muito mais eficiente do que você obrigar o cara. Não. Obrigar, não. Mas a nossa função é catar o cara. Vamos fazer um mutirão, vamos na casa de todo mundo com a cestinha de vacina. Você vai nos seus pacientes, você vai nas pessoas que você conhece e vai vacinar. Mas é um trabalho nosso, de conscientização. E é isso que a gente vai precisar fazer agora, com certeza e com segurança. Dr. Flávio Alcântara, diretor do IACS, doutora Elizabeth Dott, infectologista, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Obrigada, doutor. Muito obrigada pelo convite.